E se tudo o que a gente acredita sobre motivação estiver na verdade errado? E se, para começar a agir, não for preciso esperar por inspiração nenhuma? Vamos mergulhar num livro que vira essa ideia de cabeça para baixo, defendendo que a ação não é o destino, mas sim o ponto de partida. Olha, a primeira ideia do livro já chega com um soco no estômago. Você não tem personalidade. Mas calma, antes de levar para o pessoal, vamos pensar nisso como uma libertação. O autor diz que a gente se apega a uma ideia de quem somos, que no fim das contas é a maior barreira para a mudança que tanto queremos. Essa história é simplesmente genial. Se nem o próprio criador do personagem conseguiu ganhar um concurso de imitação de si mesmo, o que isso diz pra gente? Mostra que a personalidade não é uma coisa fixa, uma essência, é uma performance. A gente não tem uma personalidade, a gente faz uma a cada momento. A decisão de quem ser é sempre nossa. E essa crença numa personalidade que não muda nos leva direto para o maior mito de todos. Aquela ideia de que precisamos primeiro sentir vontade de fazer alguma coisa antes de começar. Essa é a armadilha da espera. Sabe aquela sensação de ficar sentado, esperando uma onda mágica de inspiração para começar a dieta, o projeto, ou para fazer aquela ligação difícil? A verdade é que, na maioria das vezes, essa onda não vem. E aí a gente fica como? Paralisado, refém de um sentimento que pode nunca aparecer. A metáfora do técnico Jimmy Johnson é perfeita para isso. Quando o foco está no abismo, na chance de cair, o simples ato de dar um passo se torna aterrorizante. Esperar pela motivação é a mesma coisa. Em vez de olhar para a tarefa, a gente foca no vazio, na falta de vontade. E isso nos paralisa. Então, como é que se sai dessa paralisia? O livro propõe virar o jogo completamente. E se a motivação não for a causa, mas sim o efeito? É exatamente isso que ele chama de princípio da ação. E aqui está a ideia central de tudo. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. É o movimento que cria o sentimento. É a ação que gera a inspiração. O fogo não começa com uma faísca de vontade. Ele começa com o atrito de dar o primeiro passo. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade de autoajuda. Aristóteles já falava isso há mais de 2000 anos. Ninguém se torna um bom cozinheiro só lendo receitas. Se torna cozinhando. Do mesmo jeito, ninguém se torna corajoso esperando o sentimento de coragem aparecer. A gente se torna corajoso praticando atos de coragem. A mudança de chave é essa aqui: sair da armadilha passiva, onde a gente fica esperando, sentindo e duvidando, para entrar na solução ativa, onde a gente começa a fazer, a construir, a criar. O poder não está na torcida, está no movimento. Certo, a teoria é ótima, mas por onde começar na prática? Bom, o primeiro pilar é construir o destino antes mesmo de dar o primeiro passo. É sobre criar uma visão tão clara, mas tão clara, que ela praticamente puxa a gente para a ação. Pensa só nisso. Em 1976, um fisiculturista austríaco com um sotaque super forte e um sobrenome que ninguém conseguia pronunciar declarou que seria a maior estrela de Hollywood. Parecia um delírio, né? Mas ele não estava esperando alguém dar essa visão para ele. Ele a inventou. Ele criou uma imagem tão poderosa do futuro dele que agir se tornou a única coisa lógica a fazer. E o método dele é incrivelmente direto. Primeiro, criar a visão. Não é esperar por ela, é inventar. Segundo, viver essa visão, sentir ela como se já fosse real. E o passo final, talvez o mais importante de todos, agir. Começar a tomar as decisões que aquela versão futura de si mesmo tomaria. A ação não só leva à realidade, ela constrói a realidade. Mas só ter uma visão não basta, né? É preciso preparar o corpo e a mente para a jornada. O segundo pilar é sobre dominar o desafio, sobre tornar a preparação tão intensa que o jogo de verdade acaba parecendo fácil. O lendário técnico Vince Lombardi sabia de uma coisa: clareza leva à ação decisiva. Quando a gente simplifica os objetivos e foca em uma coisa de cada vez, a agressividade para enfrentar os desafios aparece naturalmente. O princípio aqui é bem simples: suar mais no treino para sangrar menos na batalha. A ideia é se preparar para um furacão, porque aí, quando a tempestade de verdade chegar, ela vai parecer só uma brisa. A dificuldade do treino é o que determina a facilidade da performance. Essa história do beisebol é fantástica. Ao treinar com uma bolinha minúscula e super veloz, a bola normal do jogo parecia que estava vindo em câmera lenta. A lição aqui é poderosa. Como dá para tornar o treino do dia a dia mais difícil que o jogo que precisa ser vencido?
Ok, já temos a visão e a preparação física, mas a batalha final é quase sempre interna. O terceiro pilar é sobre ação emocional, a coragem de enfrentar os medos e de construir uma força que vem de dentro para fora. O livro traz uma visão bem surpreendente sobre o cansaço mental e a procrastinação. A fonte do nosso cansaço muitas vezes não é o excesso de trabalho. A verdadeira causa do cansaço mental não é o que a gente faz, é o que a gente não faz. São aquelas tarefas pendentes na lista, aquelas conversas que evitamos, as decisões que adiamos. Elas ficam ali, na nossa cabeça, consumindo energia em segundo plano e deixando a gente exausto, sem ter feito nada. E como se combate isso? Criando provas. O livro sugere uma coisa bem simples, um histórico de finalizações. Anotar tudo que é terminado, não importa o quão pequeno seja. Isso não é sobre afirmação positiva na frente do espelho. É sobre construir um dossiê com evidências concretas de que somos pessoas que terminam o que começam. A crença real não vem do desejo, vem da prova. E no fundo de tudo isso está o medo. O general Patton disse uma coisa brutalmente honesta. O medo mata mais pessoas do que a morte. A morte acontece uma vez só. O medo nos impede de viver todos os dias. E o único antídoto que se conhece para o veneno do medo é a ação. Certo. Então temos a visão, a preparação e a força emocional. Como juntar tudo isso no primeiro passo? A conclusão do livro é um lembrete bem simples e poderoso da mensagem central. No final, tudo se resume a uma escolha. A gente pode ser o passageiro, esperando que o tempo, a inspiração ou a sorte nos levem para algum lugar, ou a gente pode assumir o volante. Motivação não é algo que a gente encontra, é algo que a gente decide. É a decisão de direcionar a mente e mover o corpo, nem que seja por 1 centímetro. Então, vamos esquecer o tal do algum dia. Essa é a terra onde os sonhos morrem. A mudança de verdade, a motivação real, não começa com um plano de 5 anos. Começa com a ação de 5 minutos. A pergunta então não é o que vai ser feito amanhã, mas sim qual é a única coisa que pode ser feita hoje.